seu nome. Nós agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Ronaldo. Estará ministrando a palavra. Aleluia, louvado seja. Bom dia, igreja. A paz do Senhor seja com todos, amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Feche teus olhos, abra teu coração. É momento de oração, amém? Querido e amado Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus igual ao Senhor não há e nunca há de existir. Senhor, nós estamos na Tua presença, na casa do pão, na casa do alimento. É neste lugar que o Senhor tem nos sustentado. É nesse lugar que o Senhor tem falado conosco, Senhor, visitando o nosso ser, a nossa casa física, o nosso lar, visitando a nossa casa espiritual, que é o nosso corpo. Senhor, nós te pedimos, Pai, que nós não venhamos nos apartar de Ti, que não sejam as lutas, que não sejam os levantes do dia a dia, que não sejam as injustiças, as lamentações, as murmurações, Pai, venha fazer parte, separação entre nós e o Senhor, mas pelo contrário, Pai, nós queremos Te obedecer, nós queremos Te honrar, Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que essas duas palavras no dia a dia, Senhor, não é fácil, mas não é impossível. Gera dentro de nós obediência, cultiva dentro de nós, Senhor, um espírito de honra, porque só assim nós vamos ver a Tua grandeza, o Teu agir, Senhor, sobre nós, sobre os nossos familiares. Ó Deus, muito obrigado por esse domingo, Senhor. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos, pela saúde plena que nós temos. Muitos gostariam de estar aqui, Senhor, e não pode porque estão impossibilitados. Outros até poderiam estar, mas deram preferência, Senhor, as coisas temporais, as coisas passageiras. Pai, no nome de Jesus, Tu és o nosso Senhor, e como tal nós estamos aqui nessa manhã, Pai, para Te adorar, para, meu Pai, Te reverenciar, para que o Senhor possa ser o nosso Deus, o nosso Pai, e nós os Seus filhos. Muito obrigado, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Abra a palavra de Deus no livro de Efésios, por gentileza. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo 2: Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Pode sentar. Em Efésios aqui 6, o primeiro versículo, o versículo 1, fala sobre obediência, e o versículo 2 fala sobre honra, não é isso? Hoje nós vamos estar falando sobre a cultura da obediência e a cultura da honra nas nossas vidas, amém, igreja? E eu vou estar abordando esse tema com a perspectiva, com a visão um pouquinho diferente daquilo que nós já sabemos, porque nós sabemos o que é obediência, correto? A obediência,
ela está ligada diretamente às nossas ações, aquilo que nós fazemos, certo? A pessoa vai ali, faz aquilo, você vai lá e faz. Vai lá, não mexe naquilo, você vai lá e não mexe. Obediência é ligada às nossas ações. A honra é ligado com as nossas palavras, aquilo que nós pronunciamos. Um exemplo bem prático disso que eu falei. Velho Testamento. Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor pediu que eles obedecessem, sim ou não? Se ajoelhar. Ué, ele é autoridade. Eles teriam que se ajoelhar, reconhecendo ele como Deus. Mas quando a obediência vai contra a palavra de Deus, você tem parâmetros para não fazer aquilo, amém? Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, utilizando o parâmetro que é a Bíblia, não obedeceram ao rei e não estavam errados os princípios bíblicos, porque todos que se ajoelharam estavam honrando o rei como Deus, Nabucodonosor, através da estátua. Mas eles cultivaram o princípio da honra. Como eles cultivaram o princípio da honra, pastor? Através da sua fala, do que eles falaram. Eles poderiam muito bem ter desonrado ao rei e falar assim: ô, Nabucodonosor, você está lelé da cuca? Você está maluco? Você não sabe qual Deus que nós servimos? Eu e os meus 3 amigos não vamos nos ajoelhar perante essa estátua. Aí ele estaria praticando o cultivo da desonra. Mas não, olha a palavra deles, ó grande rei Nabucodonosor, sei que o Senhor domina sobre toda a terra, mas isso não me compete. Se eu for jogado na fornalha ardente, se eu vier a padecer, que assim seja. Caso não, o meu Deus me salvará, amém? Princípio da obediência e princípio da honra. E quando nós lemos aqui Efésios 6, define muito bem isso. Mas nós vamos estar falando sobre cultura da obediência e cultura da honra. Então, primeiramente, o que é cultura? Como nós definimos cultura? É algo que nós cultivamos, que está presente em nós. A cultura é aquilo que está presente num país. A cultura é aquilo que está presente numa nação, no território, e eles cultivam, eles praticam. E a cultura, ela é apoiada em 3 pilares: valores, tradições e prática. Esses 3 pilares se apoiam à cultura: valores, tradições e prática. Valores, nós brasileiros temos, uma mistura de raça, nós somos diferentes. Então nós temos um pouquinho de valor do africano, sim ou não? A parte do sul do país, lá do europeu, é uma mistura de raças. Nós somos uma mistura diferente de povos, mediante a cultura pelo qual nós exercemos. Mas no mundo espiritual, nós somos eleitos de Deus, amém? Olha bem a diferença. A diferença de valores está relacionado a território. Cada país, o africano tem um valor em determinada área, o europeu tem outro, nós temos outro. Mas no mundo espiritual, o nosso território é celestial, amém? Não está na esfera terrestre. Eu falei que está apoiado em valores. Agora o segundo pilar, tradições. Nós no Brasil temos tradições de algumas festas. Carnaval, sim ou não? Lá do Nordeste, as festas de Santo Antônio, São Pedro, sim ou não?
Então nós temos algumas tradições, tem o Ciro Nazaré, mas no mundo espiritual, a festa que nós temos todo mês é aquela que nós nos assentamos à mesa com o Senhor e participamos da Santa Ceia do Senhor, amém? Para nós, a cultura do mundo, nós andamos na contramão. Mas nós não estamos isentos do mundo, nós estamos no mundo. E a prática, que é outro pilar da cultura. Tem países que têm a prática de se vestir tampando todo o corpo, sim ou não? Oriente Médio. Aí você vem para o Brasil, essa prática de roupa é muito pouca. No verão, são muito poucas roupas que as pessoas usam. Se você for na praia, então quase roupa nenhuma, não é verdade? Então nós temos a cultura, né, a prática da cultura de roupas em determinados países. Mas no mundo espiritual, nós temos a forma de nos vestir, amém, igreja? Vá comigo, por gentileza, no livro de Eclesiastes, vai lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo de número 8. No mundo espiritual nós nos vestimos de uma maneira totalmente diferente que o mundo se veste. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz assim: em todo tempo sejam alvo as suas vestes. Dão glória a Deus. Em todo tempo sejam branca as suas vestes. Isso quer dizer o quê? O nosso modo de se vestir não tem que ser referência desse mundo. O nosso modo de se vestir não tem que ser referência da cultura de cada país ou do nosso país especificamente. O nosso modo de se vestir, nós temos que estar longe do pecado, longe do erro, longe da falha e sermos branco como a alva, sermos branco como a neve. Nós temos que aprender que nós somos inverso da cultura desse mundo. Se a cultura desse mundo está caminhando por uma direção, nós vamos caminhar para outra direção. Se a cultura desse mundo está nadando, né, em determinada direção, nós vamos nadar contra a correnteza. Nós somos luz nessa terra. Agora, conforme eu disse, eu vou estar falando sobre obediência e sobre honra com uma outra visão, com uma outra perspectiva dentro da Bíblia. Vamos definir o que é obediência. Obediência e honra. Não é isso? Cultura da obediência e da honra. Então, quando nós definimos o que é obediência no hebraico, tem um significado. É dar ouvido. Olha bem. Na nossa cultura, a obediência é algo totalmente diferente. Na nossa cultura nós ouvimos, mas nós não damos o quê? Ouvido. O hebraico, né, ele ensina a Bíblia por detrás da Bíblia. Ele está falando aqui, ó, para você ser obediente não basta você ouvir. Para você ser obediente não basta você estar em todos os cultos, você tem que ouvir e botar em prática. E honra. Honra no hebraico significa tratar com valor. Então, quando você trata uma pessoa com honra, você está valorizando aquela pessoa, amém? Quando você trata a Deus com honra, você valoriza a Deus. Você coloca a Deus no devido lugar dele de destaque em nossas vidas. Vá comigo no livro de Oséias, por gentileza. Livro de Oséias. Você vai aí no livro de Mateus, volta um pouquinho a folha da tua Bíblia, né? Você vai desfolhando. Aí você vai chegar no livro de Oséias. Você tem Daniel, é depois de Daniel. Vai comigo no livro de Oséias, capítulo 11. Todos encontraram? Oséias, capítulo 11. Nós vamos ler
o versículo de número 1, amém? Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Opa! Você prestou atenção aqui? Do Egito chamou o meu filho, quer dizer que ele estava na escravidão. Aí Oséias está falando aqui que amou Israel, mas Israel era menino. Aí sabe o que eu aprendo aqui com Oséias? E nessa nova perspectiva de obediência, para criança, para menino, são estabelecidas leis, regra, porque é preciso para que eles venham obedecer, amém? Israel aqui, quando saiu da escravidão, era menino, era criança, precisava de regras, precisava de leis, para que obedecesse. E não é assim com nossos filhos? São meninos, são crianças. Se você não botar regras, se você não botar leis, eles não vão obedecer. Israel tinha saído de uma escravidão de quase 400 anos, não era nem menino, estava engateando na fé, e fora engateando na fé, tudo para Israel era novo, fora do Egito, era necessário estabelecer limites, era necessário estabelecer leis, regras, que Deus pedia a Israel. E não é diferente conosco. Quando nós somos meninos na fé, quando nós entramos para o Evangelho, é estabelecido leis, é estabelecido regras, para que nós possamos obedecer a Deus, sim ou não? Deus pede obediência para meninos na fé, preste bem atenção. Mas quando você cresce na fé, Ele não quer obediência, Ele quer honra. Há a diferença. Nós somos meninos na fé? Ou nós já somos homens crescidos e mulheres crescidas, e Deus deseja que nós possamos honrar Ele a cada dia? Obediência nesse contexto que eu estou falando, de Israel, é para menino inconsequente, que não sabe definir nada. Agora a honra é quando você cresce, você está preparado para dar honra e para receber honra. Deus disse para os meninos da fé de Israel, que saíram do Egito: ô Israel, me obedeçam. Ô Israel, tem regras para você. Todo menino tem que ter regras e tem que ter leis. Com Israel não foi diferente. Deus falou assim: ó, vocês são tão meninos na fé, que vocês saíram de uma escravidão aí de tantos anos, de 4 séculos, que em vez de você passar por um determinado local e cortar, vocês vão rodear a terra. Porque se vocês passarem para aquele local, vai ter povos lá, vocês vão ter que guerrear, e menino na fé não está preparado para a guerra. Menino da fé corre da guerra e perde a batalha. Tem muitos crentes que são meninos na fé, estão correndo, estão perdendo da batalha, no campo espiritual, porque ainda não cresceram, porque ainda estão com leitinho. Chega, não é mais momento de tomar leite, é momento de você comer comida sólida. Êxodo capítulo 13, por gentileza, vai lá. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e versículo 18. Êxodo 13, 17 diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho dos filisteus, que estava mais o que? Mais longe, igreja? Mais o que? Perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Aqui, quando você é menino na fé, você não é preparado para a batalha espiritual.
Quando nós somos meninos na fé, nós perdemos a batalha para Satanás e os seus demônios. Continuando o versículo 18: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Peraí, eles estavam armados, ou eu li errado? É isso mesmo? A última palavra é o que aí? Estavam armados. Mas dá uma arma para o menino na fé, dá uma R15, dá uma faca. Ele é menino, ele não vai saber manusear, certo? Dá para uma criança. Olhe para cá, por gentileza. Meu Deus, nós temos uma arma na nossa mão potente, mas como menino na fé, nós não sabemos manuseá-la, nós não sabemos usá-la para a guerra espiritual, para que nós possamos conseguir vitória. Aí Deus disse para os meninos da fé, para Israel: obedeçam os meus mandamentos, as minhas leis. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, as minhas leis, as regras, a enfermidade que acometeve lá no Egito, que os egípcios tiveram, vocês não vai ter. Aí, tem que ter regras, tem que falar. Não faça isso, não faça aquilo, senão você pode ficar doente. Não é isso que a gente fala com as crianças, com os meninos? Não toma esse banho gelado agora, no sol quente, senão você pode ficar doente. Vá comigo no livro de Êxodo, onde você estava mesmo, capítulo 15, versículo de número 26, diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, ou todas as suas leis, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. O Senhor quer nos sarar, o Senhor quer nos curar. Mas quando nós somos meninos na fé, nós não deixamos ser sarados, nós não deixamos ser curados. Deus de Israel diz: saíram da escravidão há pouco tempo, vocês estão perdidos. Tem pessoas que já saíram da escravidão há muito tempo, já veio para Cristo há muito tempo, mas estão perdidos dentro das igrejas. Por que estão perdidos? Porque não cresceram, não aprenderam o cultivo da honra, estão ainda no cultivo da obediência, no cultivo da lei. Obedeça e coma isso ou coma aquilo. Não é assim que nós fazemos para ter saúde, para o menino, para a criança? Meu filho, obedeça isso, não coma aquilo, senão você pode ficar doente. Nós temos que parar e fazer uma autoanálise na nossa vida. Quando chega esse período do ano, dezembro, né? Na vida de muitas pessoas tem isso, não tem? Para, faz uma análise. Não, eu vou ser obediente sim, mas além de ser obediente, eu já cresci espiritualmente, eu agora vou honrar o meu Deus. Mas aí quando passa poucos dias, um mês, nós voltamos à mesma prática de antes. Deus disse para os meninos da fé, para Israel: me obedeçam e eu vou tirar a água da pedra. Olha bem, para meninos da fé tem que obedecer. Eles foram lá, bateram e a água saiu. Para nós que temos a cultura da honra, nós bebemos da fonte da água viva, que é a palavra de Deus, amém? Através do princípio da honra. A nossa vida tem que ser uma vida de honra, igreja. A nossa vida tem que deixar de ser uma vida de desonra na esfera espiritual, amém? A honra é o idioma, a linguagem do reino celestial. Você pode repetir? A honra é o idioma, é a linguagem do reino espiritual. Então, se nós colocarmos isso em prática, na nossa essência, na nossa vida, você vai ver como você vai aprender a honrar e ser honrado.
O diabo sempre vai tentar tirar a sua honra. Sabe como? Te fazendo de vítima. E como nós temos visto isso dentro das igrejas. Diabo tirando a honra da pessoa, fazendo que a pessoa se vitimize. Mas pastor, eu fui traído. Sim, ok. Pastor, eu fui caluniado. Sim, e aí? Ok. Pastor, eu fui menosprezado, eu fui humilhado. Pastor, eu fui muito injustiçado. Sim, e aí? Ok. Quem não vai ser? Mas isso não pode te tornar uma vítima. Sabe por quê? Quando você se torna uma vítima, você abre o espaço para que o mal entre na tua vida. Vamos ver isso na palavra de Deus? Vai no livro de Mateus, por gentileza. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler o versículo de número 22 e 23. Mateus capítulo 16, versículo 22, diz assim: E Pedro, tomando de parte, olha para cá, Pedro chegou, Pedro era meio abusado, né? Pedro chegou, puxou Jesus à parte, separou, e começou a repreendê-lo. Opa, peraí, Pedro começou a repreender a quem? Jesus. E por incrível que pareça, você vê aqui, Jesus não fala nada, Jesus fica na dele, tá? Continuando aqui, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Opa, Jesus, em outras palavras, Pedro está falando, tu és uma vítima. Jesus, tu está sendo vitimado. Olha, quando Pedro falou isso, quando Pedro estava repreendendo a Jesus, Jesus ficou calado, vírgula, não falou nada. Mas quando Pedro quis botar Jesus como vítima, olha o versículo 23. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Quando nós sentimos piedade de nós mesmos, nós estamos sob a influência do mal, igreja. Então Jesus, sabendo disso, Pedro, eu não vou sentir piedade de mim, não. Eu não vou dar espaço para o mal dentro de mim. Quando você culpa alguém pelos seus erros, nós entramos no campo da desonra. Você está culpando a outra pessoa pelos seus erros. Você deixou o campo da honra e entrou no campo da desonra. Vamos para a Bíblia. O primeiro casal no Jardim do Éden foi quem? Adão e Eva. O que Adão fez? Culpou alguém pelo erro dele. Entrou no campo da desonra. Tem muitos que estão entrando para essa linha. Tudo que acontece na vida dele, tudo que acontece ao redor dele, em torno dele, é culpa do outro. Você já parou para analisar? Por que Adão e Eva não tiveram filhos no Jardim do Éden? Eles só tiveram quando saíram? Porque Adão, ele não honrou o princípio de ser filho dentro do jardim. Então, como ele não honrou o princípio de ser um filho de qualidade dentro do jardim, ele não teve filho. Aí ele foi ter filho no local de desonra, fora do jardim. E o que aconteceu com os filhos dele fora do jardim? Um matou o outro, um brigou com o outro. Quando você abre espaço para desonra dentro da tua vida, o mal, ele se aproxima e entra. E Jesus falou com Pedro: aqui não, Pedro. A honra é a senha de transferência, igreja. Hoje em dia é transferência de Pix para todo lado, não é? É uma senha. No mundo espiritual,
A honra é uma senha de transferência. Estou com sede, eu vou ilustrar bem o que fala esse copo aqui. A Bíblia fala em Mateus 10, quando você leva a água para o profeta, na qualidade de profeta, você está honrando e a honra vem sobre você. A honra é o princípio da transferência. Mateus capítulo 10, vai lá por gentileza. Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. Mateus capítulo 10, versículo 41 diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Qualquer um que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, ainda bem que essa água aqui que você me deu nem fria é gelada. Quem botou essa água aqui? Quem botou? Quem? Galardão de profeta. Vai retornar sobre ele. Eu não estou falando que é só sobre a vida do Isaac. Estou falando quem tem essas atitudes, amém? Vou brincar, está geladinho, Isaac. Então tua honra vai ser gelada, amém? Tua honra vai ser consistente. E um desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu o quê? Galardão. Tem muitas pessoas, eu vou falar bem baixinho, perdendo o seu galardão, porque não aprenderam o princípio de honra. Exemplo, a cidade de Nazaré perdeu a oportunidade de cultivar o princípio de honra quando Jesus esteve lá, sim ou não? Não receberam Jesus como profeta, não receberam Jesus como um doutor da lei, receberam Jesus como um carpinteiro. Não honraram a Jesus. Sabe por que não honraram a Jesus? Porque eles tinham a visão de Jesus de um carpinteiro. E você não é aquele Jesus que fez uma mesa para mim? Como é que você sabe isso tudo? Você é aquele Jesus que fez essa cadeira para mim? Como é que ele sabe? Como é que você sabe isso tudo agora? E a Bíblia diz que em Nazaré foram feitos muitos poucos milagres. Nós temos que ter cuidado. Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa, muitas das vezes você remete à vida daquela pessoa um sentido de desonra, igual remeteram na vida de Jesus o princípio de desonra, porque Jesus foi criado no meio deles. Não importa quem está aqui em cima, seja levita, seja pastor, seja evangelista, está com a qualidade de profeta. Nós temos que honrar. Por isso que não teve muitos milagres em Nazaré. Viram Jesus como qualquer um. Cuidado que quando você estiver sentado aí no seu banco, você olha aqui para cima e me veja eu como qualquer um, ou qualquer outras pessoas como qualquer um. Mas nós estamos aqui na qualidade de profeta de Deus. Não deixe que a nossa convivência com o nosso dia a dia tire o foco principal, que é o mundo espiritual. A convivência que eles tiveram com Jesus no passado fizeram que eles tivessem desonra para a vida deles em relação a Jesus. Aonde a desonra prevalece, poucos milagres acontecem, igreja. Vou repetir, aonde há desonra, poucos milagres acontecem. Eu vou agora cortar na nossa carne. Tem acontecido poucos milagres nessa casa de oração? Tem tido honra ou desonra nessa casa de oração? Tem acontecido milagres na tua casa, onde você mora? Tem tido honra ou desonra dentro da tua casa? Porque é fácil nós apontarmos para o outro, mas muitas das vezes somos nós que estamos desonrando o outro. Mateus capítulo 13, por favor, versículo de número 58. Mateus capítulo 13,
Versículo de número 58 diz assim: e não fez ali Jesus muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Aí, por falta de honra deles. Aonde há desonra, não há milagres. Aonde há desonra, há a presença do inimigo. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Se você puder, você pode até anotar. O maior erro para a pessoa desonrar o outro, o maior desafio da honra é a convivência. Passaram a conviver com Jesus, anos conviviam, era mais um. Não era o profeta, não era o escolhido. A nossa convivência com os nossos semelhantes muitas das vezes nos fazem olhar para a vida do outro como qualquer um, não com o estilo de um profeta, de uma profetisa, de um homem e uma mulher de Deus. Quando nós tratamos o outro com desonra, vem o pesar, vem as lutas, vem as perdas, e se deixar vem até a morte, quando nós começamos a tratar o outro com desonra por causa da convivência. Que isso, pastor? Judas. Judas tratava Jesus com honra ou com desonra? Judas tratava Jesus com honra, olha para cá, entre parentes, quando estava próximo. Entre parentes ele tratava com honra. Mas quando Jesus não estava até próximo, ele desonrava, porque ele roubava, ele era ladrão. Então, quando nós tratamos e deixamos a desonra entrar na nossa vida, nós temos que ter cuidado para que nós não possamos nos tornar um Judas e viemos a perecer. Judas, ele não entendeu a cultura da honra. E Judas era uma pessoa letrada, erudita, enquanto que um outro todo bronco, todo grosso, todo humilde, chamado Pedro, entendeu a cultura da honra e viveu. Nós queremos viver ou nós queremos morrer na esfera espiritual? Para viver nós temos que ser Pedros da vida. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar da nossa pequenez, que nós possamos nos aproximar de Jesus, honrá-lo da maneira que deve ser honrada. Na honra não pedimos, a honra nós entregamos. Amém, igreja? Deus entregou quem por nós? Jesus. Então, o princípio da cultura da honra não é pedir. O princípio da cultura da honra é entregarmos. Temos que ter cuidado, porque Satanás se esforça para entrar em lugares de desonra. Cuidado, para que a sua casa não seja lugar de desonra, porque Satanás está lá. Cuidado para que a nossa igreja não seja lugar de desonra, porque aí há a presença do mal. Leia comigo João capítulo 8, vai lá por gentileza. João capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 48 e 49. João capítulo 8, versículo 48. Diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram: não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Olha aqui, desonra. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai e vós me desonreis. Desonra, igreja, é morada do diabo. Honra é morada do Pai, de Deus. A nossa vida
tem sido morada de Deus através da honra? Ou a nossa vida tem sido morada do mal através da desonra? O ponto mais alto da honra é quando não estamos presentes. Você sabia disso? Não é verdade? O ponto mais alto de você honrar a pessoa é quando a pessoa não está presente. Quando a minha esposa não está presente, ou quando algum ente querido teu não está presente, você honra ela, sem ela estar ali. Então é o ponto mais alto. Quando você honra tete a tete, é até válido, né? Mas aí outra pessoa fica olhando assim, por que está aqui? Será que se não tivesse, estaria falando? Mas quando a pessoa não está presente, quando a pessoa está ausente, você honra, é o ponto mais alto. A honra de baixo para cima é diferente da honra de cima para baixo. A honra de cima para baixo é a honra onde Deus se encontra presente junto conosco. Agora, a honra de baixo para cima é quando Deus se faz invisível, se faz ausente. Sim ou não? Jardim do Éden. Honra de baixo para cima. Deus estava ali embaixo, mas Ele estava o quê? Ausente, invisível. Então o ponto mais alto da honra é quando você está ausente, quando você não é visível, mas você está ali honrando a pessoa. A nossa vida tem sido uma vida de honra para com o nosso Deus, em cada local que nós vamos. A tua vida é uma vida de honra no seu trabalho? A tua vida é uma vida de honra dentro da tua casa? Ou tua vida é só uma vida de honra dentro da igreja? Aonde, entre aspas, Deus está presente na tua vida? E lá fora, onde Deus não está presente, visivelmente, você tem honrado a Deus da mesma maneira que você honra aqui dentro? Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus estabeleceu o cultivo da honra com eles. Meu filho, você vai me honrar não pela minha presença, você não vai me ver, é pela minha ausência. Quando você honra a sua mulher lá fora, quando ela não está próximo, é através da ausência dela. Aí é o ponto mais alto, do cultivo da nossa honra. E quantas pessoas estão jogando no lixo esse princípio da honra de baixo para cima? É quando nós estamos sós, preste bem atenção. É quando você está sozinho que vem o inimigo com tudo para a tua vida. No Jardim do Éden, Deus era invisível. A Bíblia fala que na virada do dia Deus estava presente, estava lá com ele na virada do dia, mas no restante, invisível. Então quando você está sozinho, que o inimigo vem com tudo para cima de você. Aí é o momento de você ver se você está cultivando o princípio da honra ou não. Quando você está sozinho em casa, o que você está cultivando na internet? Estudo bíblico ou estudo pornográfico? Quando você está sozinho no teu ambiente de trabalho, aonde o sexo oposto, começa a flertar com você, você está sozinho? Ou está com Deus da honra que deveria nos acompanhar? É no momento que nós estamos sós, que nós devemos demonstrar o princípio da honra imperando dentro da nossa vida, amém? Você honrar no meio de todos, onde tem muitas pessoas, é muito fácil e bonito, mas eu quero ver você honrar lá quando você estiver lá sozinho, escondido, que você olha para um lado, olha para o outro. Espera aí, eu não posso tocar nesse fruto, eu não posso pegar isso, mas eu vou e pego. Eu não posso comer isso, mas eu vou e como. Adão, espera aí, eu não posso ter esse olhar de sedução, mas eu vou e tenho.
É no momento que você está sozinho que você vai ver se você cultiva o princípio da honra na tua vida ou não. Honrar no meio de muitos é muito fácil e é enganador. Judas honrava no meio dos 12, no meio da multidão, fácil, enganador. Mas quando Judas estava sozinho, ele não cultivava o princípio da honra. Ele olhava para o lado, olhava para o outro, não tem ninguém, opa, vou botar no meu bolso, vou roubar, vou pegar aquilo que não é meu, vou tocar, vou comer daquilo que não é meu. Cuidado para que nós não possamos nos tornar o que Judas se tornou. Para terminar, igreja, a matéria-prima da honra é a gratidão. A matéria-prima da honra é a gratidão. E a gratidão faz multiplicar. Dê um glória a Deus. Deixa eu te falar algo. Quando Jesus estava lá no monte, ele pegou o pão e orou? Orou? Não. Ele pegou o pão e fez o quê? Deu graça. Porque a matéria-prima da multiplicação é a graça. A graça do Senhor tem que nos acompanhar. Graça é favor imerecido. Você não merece, mas Deus te dá. Você não merece, mas Deus te honra. Aí tem que ter a senha da transferência. Você também tem que honrar a Deus. Você tem que se esforçar no mesmo âmbito. E quantas das vezes nós não fazemos isso? Quantas das vezes Deus fica lá em cima de braço cruzado, te honrando, né? Te dando vitórias, esperando o retorno seu, esperando o princípio, conforme eu falei aqui, da gratidão que multiplica. Cadê a tua gratidão para com Deus que você serve? Cadê a tua gratidão pelo local onde nós nos alimentamos espiritualmente? Cadê a tua gratidão com a tua família? Então muitos estão entrando no campo da ingratidão. Aonde tem honra, preste bem atenção para finalizar, tem gratidão. Tua vida tem sido uma vida de honra? Então você tem que agradecer tudo que Deus tem feito. Aonde tem gratidão tem honra, aonde tem gratidão tem pão multiplicado. Dê um glória a Deus. Quer multiplicar a tua vida? Quer multiplicar o maná que desceu do céu? Está sobre nós. Aprenda a honrar e aprenda a multiplicar. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Bebendo um pouquinho d'água agora. Chamar o pastor Cosme para estar iniciando essa oração. Todos que fazemos a obra do Senhor somos sacerdote do Senhor. Amém? Feche teus olhos enquanto ele inicia e prega essa oração. Logo em seguida eu vou estar dando continuidade. Agora é o momento de você fazer aquela autoanálise que é muito própria para o final do ano. A tua vida tem sido uma vida de obediência, amparado na lei, amparado nas regras, ou a tua vida tem sido uma vida de honra, porque você já alcançou a estatura do varão perfeito? Comece agora a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor, porque a obediência ela vem através de leis, através de regras, e principalmente a obediência vem através daquelas pessoas que são meninos, que ainda não cresceram. A honra vem através da vida daqueles que já cresceu e entende o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos falar com o nosso Deus, vamos honrá-lo nessa manhã. Vamos honrar Ele com a nossa oração. Pensamento no Senhor, coração voltado para Ele, nós iremos falar com Ele. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nessa manhã de domingo, meu Deus, primícia da semana, estamos na Tua presença, nessa igreja, exaltando, glorificando o Teu santo nome.
Estamos aqui, Senhor, para honrar todo o ser que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor representa para a nossa vida. Estamos aqui para honrar o Senhor nesta manhã, com o nosso ser, com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso proceder, com as palavras que saem da nossa boca, que sejam de honras para o Senhor. Meu Pai, queremos ser gratos a Ti. A gratidão que tem que nos acompanhar, meu Deus, a gratidão que tem que caminhar conosco, dia e de noite, na Tua presença ou longe dessa casa. Nós queremos ser sempre gratos onde quer que nós estejamos, meu Deus, na presença de quem quer que seja. Não podemos mudar a nossa aparência, não podemos mudar o nosso proceder, não podemos mudar, Senhor, porque nós estaríamos te desonrando. Nós queremos ser firmes na fé, queremos, Senhor, estar baseados na Tua palavra sempre, com quem que for, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo e poderoso, Tu nos deu a vida, Tu nos deu a casa, Tu nos deu tudo que pertence a nós, é seu, Senhor. Somos apenas mordomos, estamos aqui apenas administrando aquilo que o Senhor nos deu, porque, meu Pai, o dia que nós formos embora, tudo vai ficar, nada será conosco, a não ser a nossa honra, a não ser, Senhor, a honra que entregamos a Ti a cada dia. Meu Pai, que essa palavra venha crescer no nosso coração, que essa palavra venha a ser plantada firmemente, para que nunca nos esqueçamos, ó Deus, na nossa mente, que é o Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória, que somos apenas o pó dessa terra, que somos uma passagem apenas aqui nesse lugar, que o que vai ficar é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor falaste conosco, Senhor, nessa manhã, logo no início de quando nós colocamos a planta dos pés nesse local, Senhor, no início dos louvores, no início da adoração ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos que Tu és um Deus zeloso, que cuida de cada um de nós com as nossas peculiaridades. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, Pai, que nós possamos ser obedientes sim ao Senhor, ser obedientes, Senhor, conforme nós aprendemos, é dar ouvido. Pai, muitas pessoas não estão dando ouvido, estão somente ouvindo, entra anos e sai ano a Tua palavra e não colocam em prática, porque são meninos ainda na fé. Mas nós aqui não, Senhor, nós aqui nos alimentamos de comida sólida, nós damos ouvido à Tua palavra, nós damos ouvido, meu Pai, a adoração, os louvores que saem dessa casa de oração. Então, Pai, que nós continuamos assim, Senhor, a dando ouvido e colocando em prática no nosso dia a dia. Senhor, que nós possamos, meu Pai, Te tratar com honra, porque honra é isso, tratar com valor. Então que nós possamos a cada dia mais Te valorizar, Senhor, pelo Deus que Tu és, santo, misericordioso, amoroso, bondoso, príncipe da paz, não pelaquilo que só possa nos oferecer, não, Senhor, nós queremos tratar com o Senhor do devido tamanho que o Senhor merece, honra acima de honra. Muito obrigado, Espírito Santo, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém.